Chega mais nação, chega muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte do canal da ESPN Brasil com o programa Equipe F, Pascoalzinho, Zé Elias e companhia, trazendo as últimas novidades para vocês desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, sobre o Flamengo. EFT, segunda-feira, 3 de novembro, no ar. Olha aqui que bancada bonita. Zé Elias, de cabelos cortados, franja curtinha. Osvaldo Pascoal também no pedaço. E daqui a pouco, Pascoalzinho, o amigo do homem vem aí. Conversou. O amigo do Ancelotti vem aí. Ele tá cheio de moral na empresa, não tá danado. Tava lá. Tá lá. Novidades na seleção brasileira. Boa tarde pro Fã do Esporte, boa tarde Prihal, boa tarde Zé. Daqui a pouco vem aqui o nosso artista, Alzinho, que é tão artista que foi falar com o Ancelotti hoje. O homem tá danado. Será que foi convidado de honra? Sempre é, né? Bom, ele carrega a marca de um tetracampeão do mundo, né? Não é pouca jogou coisa. a 7, hein? Ele jogou todas as partidas e foi importantíssimo para a conquista da seleção brasileira. Inclusive, o Ancelotti era auxiliar do treinador, do Arrigo Sacchi na Copa do Mundo 94. Eu até, na convocação da seleção brasileira, eu não esperava a convocação do Fabinho. Depois de 3 anos, esperava. ninguém... Nem ele, Pascoal. Mas o Fabinho, depois de sair do futebol da Inglaterra, nunca mais foi chamado para a seleção brasileira. Então, eu fiquei aqui meio que surpreso, né? Mas vamos ver quais são as explicações de Dom Carlos. Alguns nomes, Zé Elias. Daqui a pouco a gente vai falar um por um. Controversos, hein? Boa tarde. Boa tarde, Prihal, boa tarde, Pascoal, boa tarde, vovozinho, que daqui a pouco está aí, né, estará aqui conosco. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mas eu acho que faz parte do trabalho que ele está fazendo para encontrar as melhores soluções para fazer a convocação final para uma Copa do Mundo. A culpa, ele não carrega essa culpa, né? Quem carrega é o Edinaldo, que demorou quase, se não me engano, 2 anos para encontrar um treinador, para criar toda essa... 3, né? 3, né? Desculpa, 3 anos. 3 anos. Só no 2,5, porque a Copa do Catar foi no final do ano. Sim, mas Não, pode acrescentar 3,5, porque o Tite anunciou 1 ano antes que não seria treinador Esse viés é verdade. não seria treinador da seleção brasileira. Mas faz parte, acho que, do período de testes. É lógico que... E ele é mantido, a gente não vê mais o nome do Léo Ortiz na seleção brasileira. Acho que o Léo Ortiz perdeu espaço. O Léo Pereira nunca teve uma chance. O Danilo tem, que é reserva desses 2 que eu falei. Mas ele, na entrevista coletiva, disse o porquê. E eu entendi. Ele é versátil, ele faz as 4 posições da linha defensiva, lateral direito, lateral esquerdo e zaga pelo lado direito e lado esquerdo. Foi palavras do Ancelotti sobre o Danilo. E entrega o que a gente sabe que o Danilo tem de sobra: a liderança, a gestão do grupo, a confiança dos jogadores. O Danilo larga muito na frente por esse motivo. Por vivência na seleção, por vivência na Europa, por um prestígio muito grande na Europa de respeito dos adversários e por essa versatilidade de jogar em várias funções da linha defensiva, pode ser esse 5º zagueiro. E o Fabrício Bruno, mantendo um bom nível no Cruzeiro, ele vai estar nessa disputa aí com o Beraldo, com o Alexandro, né? É Alexandro também, né? Sim. A gente está chamando ele de Alex. Eu acho que assim, não vai fugir muito disso. Mas ele tem dito muito dessa coisa de grupo. O Zé Elias foi muito feliz e ele repetiu isso ali para mim também, que o Brasil tem jogadores talentosos, por isso que ele colocou um leque muito grande que ele estava observando, dando oportunidade, porque ele queria conhecer. Não era nem só o jogador na qualidade técnica, era dentro do ambiente da seleção. Comportamento, atitude, personalidade, a desenvoltura ali com o grupo, o dia a dia de treinamento, a intensidade, o trabalho. Ele falou mais uma vez sobre intensidade. Não vai levar um jogador para jogar só 15 minutos. Um companheiro nosso ali fez uma pergunta muito inteligente, sem citar nome, mas eu acho, a minha leitura é que era muito sobre o Neymar. Você vai levar um jogador para jogar
só 15, 20 minutos durante a Copa, você precisar dele de 20, 30 minutos, e ele foi enfático. Para um primeiro jogo, para um segundo jogo, pode acontecer, mas para a Copa toda não. Eu preciso do jogador bem fisicamente. Vamos colocar no ar agora uma resposta do Carlo Ancelotti falando sobre 2 jogadores. Foi uma pergunta até feita pelo nosso Pedro Ivo Almeida. O Pedro Ivo perguntou sobre Alexandro e Danilo, os 2 jogadores do Flamengo convocados que apareceram na lista de hoje. Vamos ouvir o que disse o técnico da seleção. Dos cosas distintas. Alexandro creo que cuando está bien, lo mostró también no primer juego, que jugamos en los primeros 2 juegos que jugamos en junio, donde jugó muy bien. Es un lateral izquierdo muy fiable porque tiene experiencia, tiene conocimiento de posición, tiene personalidad. Entonces, cuando él está a un buen nivel físico, es uno de los mejores laterais que el equipo, la selección brasileña tiene. Danilo es un poco más diferente. La idea que yo tengo de él es que es el único defensor brasileño que puede cubrir las 4 posiciones. Él puede jugar lateral derecho, zaguero, lateral izquierdo sin ningún tipo de problema. Y además, hay que lo que yo gosto de él, 2 cosas: experiencia y liderança. Oswaldo Pascoal, dá uma olhadinha nos números do Danilo após o campeonato estadual desse ano pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo, em 23 jogos. Fez 3 gols, finalizações até marcar 2,3, ações com bola por jogo, quase 71, ações progressivas, quase 21, passes completados por jogo, quase 60, rebatidas por jogo, 3. A convocação do Danilo, com esses argumentos dados pelo Ancelotti, te convence? Claro que ele precisa desse nome, ele precisa desse jogador. Ele precisa ter não só o Casemiro como liderança, mas de repente o Danilo pode exercer essa liderança, porque o cara como o Danilo, que o jogador olha e fala, pô, esse cara tem importância, esse cara teve importância no futebol europeu, então os mais novos chegam e veem uma liderança muito mesmo positiva. Ele estando no banco de reservas? Sim, na seleção dificilmente vai ser titular. O líder no banco tem o mesmo efeito? Para mim isso não é surpresa, eu já vi isso acontecer muitas vezes na seleção brasileira. A Tele Santana convocava o volante reserva do Flamengo para jogar sempre, né? E ninguém discutia. O Adílio jogava no meio campo, o Andrade e o Adílio jogavam no meio campo do Flamengo, o Zinho pode me ajudar, o reserva deles era sempre convocado pelo Tele, né? Na seleção brasileira. Não, mas eu não digo isso. Vitor. O Danilo na seleção dificilmente será titular. Uhum. O líder no banco consegue ter a mesma ascendência? Não, o líder não é no banco. O líder no banco não tem posição, ele não consegue fazer nada, porque quem faz no banco é o treinador. Não. Ele é o líder no treinamento, ele é o líder da concentração. O cara que fala muito e, não por culpa dele, mas por decisão do técnico, joga pouco, ele consegue ter a mesma ascendência sobre os jogadores? Consegue. Assim, eu tenho um pouquinho de tempo nesse negócio aqui, vou completar 50 anos fazendo jornalismo. Eu já vi líder mudo. Eu já vi jogador entrar no vestiário calado e sair mudo, e os caras olhavam para ele todos assim, ó. Eu acho que o Zinho e o Zé devem ter visto isso também. Tem liderança silenciosa. Tem a liderança que se impõe pela qualidade. Tem a liderança que se impõe pelo histórico. Tem a liderança... Nossa, eu posso citar 1 zilhão de possibilidades da liderança. A liderança técnica, a liderança tática, o jogador definidor que decide. Tem um monte de liderança. Não é uma liderança só. São lideranças, e essas lideranças, às vezes, se acumulam num jogador só. É por isso que o Danilo é importante para a seleção brasileira. Ele é um jogador que, quando jogar, ele tem a confiança do treinador e a confiança dos companheiros que estarão em campo. Ele é uma liderança. Agora, você precisa de uma liderança que faça gols.
Você precisa de uma liderança que controle o meio-campo, que administre o meio-campo. Eu concordo, olha, eu já estou aqui de segunda-feira concordando com o Zinho. Falta um camisa 10 para a seleção brasileira. Muito obrigado. O Matheus Pereira nunca é convocado para a seleção brasileira. Não é convocado para a seleção brasileira. E eu não entendo. O Rafael Veiga estava numa fase maravilhosa no Flamengo, no Palmeiras, e ninguém convocava o Rafael Veiga para a seleção brasileira. Então, a gente às vezes vive um pouco mais das possibilidades que o Brasil tem. O Rodrigo pode ser o 10 da seleção do Brasil, mas ele não é o meia de articulação. Precisa dar uma pisadinha na bola de vez em quando. Não é só... não é só time ventilador. Se é que o ventilador vira cá, vira pra cá, vira pra lá. Esse jogador não vai ter na seleção. Precisava ter. Mas não vai ter. Não vai ter, isso por opção dele. Na minha teria. No contexto da liderança, eu já te expliquei as várias lideranças, como elas acontecem. Agora, o Danilo, para mim, é um jogador fundamental nesse esquema montado pelo treinador. Porque você tem que ter esses jogadores que entendem... Porque é o seguinte, você não tem jogador só que entende Copa do Mundo. Tem jogador que chega para a Copa do Mundo achando que é outro planeta. Então, os caras precisam botar o cara com o pé no chão. Tá entendendo como é que é o negócio? Opa, aqui, você pode ser o bonitão lá, mas aqui você é mais um. Você pode ser o sensacional lá, mas aqui você vai fazer, porque em seleção brasileira, o individualismo... Você me deu o gancho perfeito. O Vini Júnior é o que na seleção? Qual é o papel, além de jogador da seleção brasileira, qual é o papel que o Vini Júnior tem? Eu acho que o Vini Júnior tem um papel importante de ser o jogador desequilibrante. O jogador que vai ser centroavante para fazer gol. Aí a gente vai discutir depois a sequência. Claro, o Pedro não pode ir porque está com uma fratura no braço. Mas, para mim, o Pedro tem que ir. Para mim, o Matheusinha que está na seleção brasileira. Mas ele falou do Pedro. Fala, Zinho. Não, sobre o Pedro, o Ancelotti, assim, não está convocado, mas o nome dele foi citado. E com certeza, se ele não tivesse esse problema no braço, o nome dele estaria hoje na lista da seleção, porque ele colocou que é um jogador que está no radar dele, que é o centroavante que ele comparou com o Richarlison e com o Matheus Cunha? Teve mais um outro jogador que ele falou ali. Não, Igor Jesus. Igor Jesus. Igor Jesus. O Zé... que são jogadores que têm essa função mais centralizada e do gol, do momento final. E aí ele cita o nome do Pedro e disse que se não tivesse problema do braço poderia estar nessa, mas está sendo observado para data FIFA de março. Então o Pedro bem, continuar numa sequência boa quando retornar, provavelmente deve ter uma oportunidade em março. Em março é osso, hein? Porque ele pega duas seleções europeias. França e Portugal, né? França e Croácia. França e Croácia, dois adversários aí. Mas também, se for bem, meu filho, tá na Copa. É verdade. Na verdade, essa lista de março já é meio que uma lista. Eu acho que essa última lista vai ser a lista da Copa. Eu falei do Vini Júnior, Zé, porque a gente ficou de 2007. Nojento, tapa, né? Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do esporte nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra, e assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, é que eu sou meio doidinho, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Aliás, é o que a gente vê... Tem mais um número sobre o Arrascaeta que chama a atenção. Esse assunto que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso. Sim. Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos, que eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique.
O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase. Ah, por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Felipe Luiz tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Ah, Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito, formaram um elenco maravilhoso, Sim. tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então, quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e apareceu novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar Flamengo e Palmeiras. Eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda acho Flamengo. que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá. Pra mim, a grande verdade, curiosidade. Penedo. O Palmeiras Eu tem um também acho elenco que- mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor Eu também fisicamente. vejo assim. É o que Mas eu o vejo. ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no Mais auge, do pô. que ele tá, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente mesmo, a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números dele, de efetividade. Mas, por exemplo, Não, o ele é Pedro em muito vários sinistro. momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. Arrascaeta. A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí No a auge gente- da própria carreira. Exato, e aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho Perfeito. dúvida. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta. Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo, a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando pra cabecear dentro da área, com ele chegando pra finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali pra decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também é diferente, é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo. Pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol,
Ele tem que voltar. Galera, mais um corte para vocês que a gente preparou, foi do canal da ESPN Brasil e também do SBT Esporte Rio. Final da Libertadores, dia 29 de novembro, e aí tem uma incógnita aí, né? O Flamengo está tentando aí, junto com a Conmebol, que a final da Libertadores seja aí, tenha uma mudança de sede da final, né? Que seja no Brasil. Então esse impasse aí tá travando. Estamos falando de 2 times brasileiros, né? 2 times brasileiros, Flamengo e Palmeiras. Seria muito bom, na minha opinião, aí, até para os torcedores em geral. Beneficiaria aí muitos torcedores, tanto do Palmeiras, tanto do Flamengo. Não tem como ser contra isso. Conmebol, na minha visão, tinha que aceitar. Seria ótimo para mim. Alguns torcedores do Palmeiras estão reclamando, na minha opinião, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, porque seria uma mudança que ajudaria tanto a torcida do Flamengo e também do Palmeiras. Que os 2 times jogariam no Brasil, no país de origem. Muito melhor do que jogar no Peru, em Lima. É mais complicado, vai gastar mais. Vai cansar mais os jogadores por causa do desgaste da viagem. No Brasil aqui já vai ser próximo. Ajuda também a presença do torcedor. Mesmo o torcedor que não vai conseguir assistir por causa do ingresso, ele pode viajar para o local do jogo ali. Então, cara, todo mundo tem a ganhar com isso aí, se a Conmebol aceitar essa mudança, para que a grande decisão da Copa Conmebol Libertadores de 2025 é um jogo só, 2 times brasileiros e todos 2 sairiam a ganhar.